Tite e o Kleber Xavier falando sobre a boa vitória sobre o Audax. Gols do Léo Pereira logo a 2 minutos de jogo, um cruzamento de escanteio do Arrascaeta. Depois o Pedro deixou dele de calcanhar, o Cebolinha também. E o Varela, num chute de fora da área, fez o 4º. Gabigol e Bruno Henrique entraram no segundo tempo. O Gabigol segue sem marcar desde agosto. Tentou, correu, tá fininho o Gabigol, mas segue no jejum. Ô, Antero, foi um jogo ou foi uma festa? Porque o torcedor em Manaus fez aquele auê, quase 40 mil pessoas na Arena Amazônia, e gostaram muito de ver o time principal do Flamengo, que, como a gente viu na entrevista, vai para os Estados Unidos para 2 amistosos com o Philadelphia Union e o Orlando City, enquanto o time reserva fica no Campeonato Carioca. Foi um jogo ou foi uma festa? Tudo de bom para o torcedor rubro-negro, né, nessa noite? Foi uma festa, né? E o Flamengo teve intensidade no primeiro tempo e também em parte do segundo. Tanto que o Tite, em alguns momentos, eu acompanhando a transmissão por TV e por rádio, né? Oh, Apolo, aquele abraço, garotinho, também quantos e quantos anos que eu acompanho essa dupla marcante da Rádio Tupi. Bom, diziam que o Tite, em alguns momentos, falava para o pessoal: calma, não vamos nos desgastar demais. Mas, diante da facilidade apresentada pelo Audax, o Flamengo foi muito à frente. Teve colaboração do goleiro, pelo menos em 2 gols, né, com falha. O primeiro, claramente, e deixa eu lembrar aqui, o terceiro, o 4º. Né? Mas um Flamengo muito semelhante àquele que terminou o ano de 23, ainda há novidades a serem apresentadas, ocorreram mudanças, não muitas ainda, né, intensas, mas deu para a gente notar um time que, diante de um rival frágil, jogou com desenvoltura. O Varela desceu muito para o ataque, movimentação legal de Gerson, que também não é novidade, o Arrascaeta, o Pedro, que fez gol, mas também perdeu oportunidades, o Gabigol, que entrou e se nota, mesmo ele já sendo um jogador jovem, porém expediente, uma certa ansiedade. Isso não é legal para um atacante. Eu espero que o Tite continue a acompanhá-lo bem de perto, com paciência, com equilíbrio e justiça, para ver se ele volta a desencantar. E no momento que isso ocorrer, será aquele Gabigol que nos acostumamos a acompanhar. Mas foi uma partida interessante, fácil para o Flamengo. Ele não desperdiçou a oportunidade. Já fez 4, poderia ter feito um 5º, um 6º gol, e agora vai dar aquela voltinha básica, né, por Miami e região, vai passar lá em Orlando. Eu lembro, Edu, quando as ocasiões em que fui para lá, para Disney, e trazia um monte daqueles bonequinhos aqui para meus filhos, que eram pequenos. E eu tinha uma coleção sensacional. Não tinha, era do professor Pardal e do Zé Carioca. Anos depois eu ganhei de um fã de esportes, um Zé Carioca, que está aqui comigo. Eu curto demais. Boa! É isso. A gente tem números do jogo. Mudaram as estações, nada mudou. Cássia Eller, hein? Muito bom. Foram 90 minutos. O Pedro conseguiu 1 gol. Foram 4 autores de gols, né, na goleada. Cada um fez 1. Foram 6 finalizações, 3 finalizações certas. Nesses 2 quesitos, ele foi o líder. E criou 2 chances, foi o segundo que mais criou. O Pedro, que tem aparentemente a preferência do Tite em relação ao Gabigol, Elton. E outro que parece ter ganhado a preferência do Tite é o Varela, né? Ele é lançado como titular, marca o primeiro gol dele e... Uma falha bizarra do goleiro também. Mas foi um chute forte, mas foi uma falha. E o Mateuzinho tá indo pro Corinthians, né?
Então tem o Wesley. A opção parece ser mesmo pelo Varela. O Wesley também. Que ganha ali confiança do técnico Tite. Eu destacaria o Cebolinha. Sim. E o Gerson. Você foi bem, hein? A base do time da temporada passada, Tite tem uma preferência por Fabrício, Bruno e Léo Pereira. Já está bem claro, o Davi Luiz ficou no banco de reservas. Você falou bem do Varela, né? Começou como titular. O Ayrton Lucas é o lateral. O Flamengo está buscando um jogador para a posição, mas é o lateral, o único lateral, à disposição ali dos jogadores principais, do elenco principal do Flamengo. O Pulgar fazendo a função de primeiro volante, o Gerson e o Arrascaeta, né? Um pouco por dentro. E o Luiz Araújo por um lado. E aí a gente vai abrir um parêntese para o Luiz Araújo já. O Pedro e o Cebolinha. Muita intensidade, né? O Flamengo foi muito superior, foi um time que amassou o Audax e tem margem de melhora. E aí volto para esses parênteses. De La Cruz vai provavelmente entrar no lugar do Luiz Araújo. Pelo desenho do jogo. Ele foi mais discreto que o restante do time, Luiz Araújo. Sim, e eu acho que não só pelo desempenho dele, mas pela função no campo, né? O Varela, começando como titular, dá sinais de que o Tite quer um lateral pelo lado direito também que ataque o corredor. O De La Cruz traz para dentro, troca de posição ali com um dos meias. O Arrascaeta tendo liberdade também para flutuar. É um jogador que vai funcionar como Everton Ribeiro funcionou em alguns momentos do Flamengo e até com o próprio Tite na reta final da temporada passada. Outro jogador que, logicamente, vai pedir passagem em algum momento é o Bruno Henrique. Só que o Cebolinha cresceu demais desde a temporada passada. É um jogador que tem a confiança de Tite, né? E por isso até acaba sendo a preferência dele, mas eu acho que o Bruno Henrique em algum momento vai entrar nesse time. O Gabriel é que vai ter que lutar um pouco mais, porque o Pedro fez um golaço de calcanhar, né? Participou bastante. Os dois jogaram juntos em algum momento da partida. E o Pedro até tentando acionar o Gabriel para uma finalização. Esse vai lutar bastante para poder entrar nesse time, porque o Tite não está aberto, pelo menos, a negociações para ter os dois juntos na equipe titular. E foi um jogo, Edu, onde a gente viu a equipe do topo da pirâmide do futebol sul-americano contra um time da base da pirâmide do futebol brasileiro. Por isso, eu discordo muito do que o Tite disse, que o Campeonato Carioca hoje é o estadual mais difícil do Brasil. O Flamengo é um time muito superior a maioria dos times do Campeonato Carioca. Tem o Fluminense, campeão da Libertadores, né? Tem o Botafogo e o Vasco, que são sempre rivais históricos. Eu entendo a frase do Tite nesse sentido, que tem 4 times grandes, bons times. Mas se olhando o restante do campeonato, não dá para classificar como o melhor do país. Exatamente. Eu acho que o Tite tentou valorizar a competição que ele está jogando, mas enfrentou um time da base da pirâmide do futebol brasileiro e tinha obrigação... Eu uso e depois acabo escorregando nessa palavra, porque eu acho que a obrigação é uma palavra muito forte no futebol. Mas nesse sentido, né, de distâncias tão grandes, técnicas, financeiras, de estrutura, era natural que o resultado refletisse tudo isso. E foi o que aconteceu. E parece que a solução ali, de momento do ataque para o Tite é Cebolinha do lado esquerdo, Bruno Henrique do lado direito. Isso sem o De La Cruz, né? Que não esteve autorizado ainda, não regularizou a situação legalmente falando para estar na estreia, mas estava lá no estádio, acompanhou da arquibancada a vitória rubro-negra. Silêncio, Adenor olhando, o olhar do Tite, só pensando no time. 13 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, aproveitamento de 64%. Foram 22 gols marcados, 11 sofridos, isso já incluindo a vitória 4-0 sobre o Audax.